guerreiras. Queridas, hoje nós vamos falar a respeito de conhecer a Deus, de ter um relacionamento com Deus. Nós falamos no áudio anterior a respeito dos atributos e da personalidade do nosso Deus, mas o objetivo não é somente que nós viemos ouvir falar, mas o objetivo é que nós viemos conhecer a Deus intimamente. Então imagine que você ouve falar de uma pessoa, as pessoas falam, olha, fulano é assim, fulano faz isso. Mas se você não conhecer a pessoa, se você não conversar, não tiver um relacionamento com aquela pessoa, né, de amizade, como que você vai conhecer o caráter? Como que você vai saber quem realmente é aquela pessoa? Então, nós devemos procurar conhecer ao nosso Deus, conhecer quem realmente Ele é, não ouvir apenas falar, mas ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus, de pai para filho. Esse relacionamento que o Senhor, Ele quer conosco, um relacionamento de pai para filho. E é interessante porque o ser humano, ele tem uma tendência a buscar a Deus somente por interesse, para buscar alguma bênção, para buscar alguma graça, né? Mas quando o pedido ele é atendido, é muito fácil se esquecer e nem ora mais, nem fala mais com Deus. Mas qual é o pai que vai ficar satisfeito em ter um filho que só conversa com ele para pedir as coisas, mas não conversa, não procura ser um bom filho, não procura agradar o pai? Então nós devemos ter esse relacionamento íntimo com o nosso Deus. Nós devemos procurar conhecer verdadeiramente ao Senhor. A palavra do Senhor fala lá no livro de Tiago. Vocês podem meditar, eu vou resumir, mas vocês podem meditar lá em Tiago 4:8. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a todos. À medida que nós nos chegamos a Deus, Ele se chega a nós. É como se a gente desse um passo para Deus e o Senhor, Ele dá um passo em nossa direção. Então, quanto mais nos achegamos a Deus, mais Ele vem até nós. E o Senhor, amadas, Ele quer que nós viemos conversar com Ele com sinceridade. Vocês lembram que nós falamos que o nosso Deus ele é onisciente, Ele conhece os nossos pensamentos, antes da gente falar Ele já sabe o que a gente vai falar, Ele conhece as nossas intenções. Então seja sincero com Deus, fale com sinceridade, não adianta tentar fingir para Deus. Então seja sincero, fale com Deus aquilo que está no seu coração, não com vãs repetições, né? Pega ali uma reza e fica falando aquelas mesmas palavras como se fosse um robô, ou fica, eu vou orar o Salmo 91, aí passa vários minutos citando o Salmo 91, mas não fala nada com Deus, não fala o que está na sinceridade do seu coração. Deus quer que nós viemos falar o que está no nosso coração para Ele, quer que nós viemos ser sinceros, né? Ele conhece a intenção do nosso coração. Inclusive, amadas, lá em Tiago 4, no capítulo 2, fala também sobre a motivação das nossas orações. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém nada conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjados em vossos prazeres. A pessoa é egoísta, sabe? Ela só pede coisas visando o seu bem-estar. Até quando ora pela família, é visando mais o seu bem-estar do que propriamente o bem da sua família. Às vezes a pessoa é tão egoísta que ela ora até para Deus matar outras pessoas. Meu Deus, mata para me dar vitória. Amadas, esse tipo de oração, essa oração não agrada a Deus. São orações que parecem mais orações pagãs, como se quisesse vingança do ser humano. A nossa luta não é contra as pessoas. Então, cuidado com as motivações do seu coração. Meu Deus, eu quero ser rica. Mas para que você quer ser rica? Para gastar
em coisas que não têm utilidade. Então, todas essas motivações egoístas, essas coisas não agradam a Deus. Nós devemos ser sinceros diante do Senhor, procurar realmente buscar agradar ao nosso Deus. Inclusive a palavra do Senhor fala lá em 1 João capítulo 5, lá no versículo 14, que se nós pedimos algo que esteja de acordo com a vontade de Deus, vou ler aqui para vocês. E esta é a segurança que temos para com Ele, para com o nosso Senhor, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Então, todas as nossas orações têm que estar em conformidade com a vontade de Deus, com a sua palavra. Então, por exemplo, a pessoa está orando para Deus abençoar o seu relacionamento com o amante. Quer dizer, um relacionamento que está ali em meio adultério. Como é que Deus vai abençoar esse tipo de oração? Ou a pessoa faz orações pedindo coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Conheça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, porque na palavra de Deus, na Bíblia, está escrito sobre a personalidade de Deus, quem é Deus, está escrito qual é a vontade de Deus. Então leia, conheça a palavra de Deus. Não fique orando por coisas que você sabe que não está de acordo com a vontade de Deus, mas para agradar você, ao seu eu, você ora. Não faça isso. Não faça isso. Se você está orando pela sua saúde, está de acordo com a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor já levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. Se você está orando pela convenção da sua família, está de acordo com a vontade de Deus, porque está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se você está buscando, orando para Deus abençoar a sua vida financeira, a palavra do Senhor também nos promete bênçãos financeiras. Mas eu estou falando de orações que é puramente egoísta, que não está de acordo com a vontade de Deus. Se por acaso for algum pedido sobre uma viagem, sobre um emprego que você não sabe, não tem especificamente dizendo na palavra, então ore, peça ao Senhor: Senhor, está de acordo com a tua vontade? Se for de acordo com a tua vontade, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir a porta, mas se não tiver, que o Senhor não permita. Então, sempre orando, pedindo ao Senhor orientação, que lá na frente nós vamos falar mais sobre essas questões das decisões. Outra coisa também, amadas, persevere na oração. A oração é uma batalha, é uma guerra. Então, às vezes a pessoa fala: mas eu não tenho vontade de orar. A gente não ora só quando tem vontade. A gente tem que orar porque é o nosso alimento. À medida que nós buscamos a Deus, nós estamos sendo alimentados. É uma questão vital. É uma questão de sobrevivência. Então, você precisa orar. Então, determine ali o seu tempo de oração e ore. E ore. Uma das armas de guerra, que a gente vai falar um pouco lá na frente, é o louvor. Comece a louvar hinos de adoração, hinos que estejam de acordo com a palavra de Deus, hinos que venham te levar a buscar a presença de Deus. Comece a adorar o Senhor. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo, o Senhor é santo. Comece a adorar a Deus, elogiar o nosso Deus, as suas grandezas. Adore ao Senhor, porque nós somos feitos para adorar a Deus. Então adore ao Senhor. Faça esse tempo com Deus, um tempo realmente com Deus. Você vai orar por você, vai orar pela sua família, mas coloque como prioridade o seu relacionamento com Deus. Fala: meu Deus, me dá sabedoria, me dá o pleno conhecimento da tua palavra, assim como Paulo orou pelos Efésios, né? Me dá o pleno conhecimento da verdade, me dá sabedoria, se revela a mim. Se revela a mim. À medida que você vai buscando a Deus, se revela a mim, o Senhor vai se revelar a você. Creia que o Senhor ele está te ouvindo. A palavra do Senhor fala lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que, para que nós viemos buscar Ele, acreditar que Ele é real. E lá em Marcos 11:24 fala que quando nós estamos orando, nós temos que crer, né? Que crer que o Senhor, Ele já respondeu a nossa oração.
Então, é crer, acreditar que o Senhor está te ouvindo, tenha fé. Não ore de qualquer maneira, mas creia. Creia naquilo que você está buscando. Eu estou orando, mas Deus não está me ouvindo. Deus está te ouvindo. Deus não é surdo, Ele está em todos os lugares. Então creia que Ele está te ouvindo e creia que o nosso Deus, Ele é fiel porque Ele é. Lembra que a gente falou sobre os atributos de Deus? Então, amadas, procure ter um relacionamento com Deus. Não aceite entrar na oração e falar só aquelas palavras vazias e depois sair. Lembra que eu falei que a oração é uma guerra? Então é necessário perseverança. Às vezes você vai orar e você não vai estar com vontade de orar, mas você começa a louvar, você começa a adorar e vai chegar um momento que vai romper essa barreira. É como se fosse uma parede que você vai batendo até quebrar. E aí você vai começar a sentir ali a presença de Deus. Creia que o Senhor Ele está te ouvindo. Meu Deus, eu quero te buscar, eu quero te conhecer. Vem sobre a minha vida, eu preciso de ti. E aí você vai falando, e você vai... É como se fosse, amadas, é como se fosse ali, como se tivesse uma película, né? E aí, à medida que você vai orando, você vai queimando aquela película que vai te impedindo a tua oração. E você vai orando, e ali é queimado e é rompido. E aí você consegue buscar o Senhor. Então, aquela oração de 10 minutos, oração de 5 minutos, orações rápidas, claro, que dependendo da circunstância, do momento. Mas você não pode passar o seu dia inteiro orando apenas 5 minutos, dedicando 10 minutos ao Senhor. Então vá lá, determine, não, eu vou estar aqui, eu vou orar. Se você tem dificuldade realmente, você não tem o hábito realmente da oração, comece orando 5 minutos, mas vai aumentando. Todo dia vai aumentando mais 5 minutos. Mais 5, mais 5. Os grandes homens de Deus que tiveram muita intimidade com Deus, eles eram homens de oração. Aquele livro de Heróis da Fé, acho que é Rolando Boia, o nome do autor, ele ali conta a vida de oração daqueles homens de Deus que fizeram a diferença. Então, muitos deles oravam 2 horas por dia, 6 horas, 4 horas, né? Eu acho que o Jonathan Edwards, ele e a esposa dele passava 12 horas buscando ao Senhor e meditando na palavra. Então, olha só quantos eles buscavam, né? Claro que nem todo mundo tem esse tempo, esse período, eles eram dedicados mesmo a isso, mas se você pode dedicar mais tempo, ore mais tempo. Coloque como prioridade aí ter pelo menos, no mínimo, 1 hora de oração por dia, depois vai aumentando. Vai procurando o máximo que você puder. Mas não é só estar ali falando. Não, é buscar mesmo ter intimidade com Deus, sabe? É guerrear em oração. Meu Deus, eu quero te conhecer. Me revela o Senhor Jesus. Derrama sobre mim o Espírito Santo. E o Senhor, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Então começa aos pouquinhos mesmo. Vai se esforçando. Vai acrescentando 5 minutos. O meu pai, que já é falecido, mas quando ele era vivo, ele falou para mim que ele começou num propósito de aumentar, parece que era 1 ou era 2 minutos de oração. E ele foi aumentando, e aí chegou um momento que ele já conseguia, parece, se eu não me engano, ele disse para mim que conseguia já orar 2 horas completas, aumentando de 1 minuto, de 2 minutos. Mas ele foi perseverando, e o Senhor honrou. E o Senhor abençoou a vida de oração dele. Então, amado, quando você entrar na presença do Senhor, você vai ter o seu momento de pedir, vai ter o seu momento de buscar o Senhor, mas procure ter intimidade com Deus. E outra, e lá no livro de Marcos 11, 26, 27, fala, antes de entrar na oração, peça perdão e perdoe. Né? Perdoe as pessoas, alguém que te ofendeu. A gente vai falar mais sobre o perdão lá na frente, mas ore pelas pessoas que te ofendeu para que você entre com o coração puro, porque a palavra do Senhor fala que se nós não perdoarmos, o nosso Deus não nos perdoa. Então, o pecado faz divisão entre nós e Deus. Então, peça perdão ao Senhor, busque ali o conserto e que o Senhor Ele vai te ajudar, tá? Vai começando aí um passo a passo, vai ter intimidade com Deus
e o Senhor, Ele vai te abençoar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, coloque isso como prioridade. Eu quero ter intimidade com Deus, eu quero conhecer a Deus face a face, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada uma de vocês, fiquem na paz.